Beleza, começou a gravação. Gente, dando continuidade na UC 6.1, né? Estamos falando aí de programas de segurança. Né? Então, nós paramos ontem no PCMAT, vamos dar continuidade no PCMAT. Então, nós paramos nesse slide aqui ontem. Né? Nós estávamos falando de andaimes, né? Falamos em andaimes e paramos nesse, né? De colocação do andaime, né? A questão de 5 metros, né? A partir de placas de base, tal, terçapatas, guarda-corpo, nós falamos dos andaimes. Hoje nós vamos falar um pouco das escavações e fundações. O que são escavações e fundações, né? São qualquer movimento de terra por intervenção manual ou mecânica. Perturba o equilíbrio do conjunto, sendo o desabamento o maior risco existente, o qual, para ser eliminado, basta que se observe os regulamentos em vigor e adote os aspectos técnicos aprovados. Então, toda vez que vai fazer uma escavação ou uma fundação, começa o seguinte, tá? A terra que tira do buraco, né, da onde você está fazendo a escavação, ela tem que ser jogada, né, a metade da profundidade. Então, se eu vou fazer um buraco de 3 metros, eu tenho que ter a boca livre 1,5 metro. Joga a partir dali, tá? E aí, vai fazendo, vai colocando proteções nas laterais. Se for redondo, coloca anel. Se for quadrado, coloca as proteções nas laterais, com escora, para quê? Para não ter essa perturbação, né? Na estrutura e ela soterrar o camarada que estiver lá dentro. O grau de umidade do terreno, né? Então nas escavações também tem que ver, porque dependendo se você vai fazer uma escavação com o terreno todo úmido, né? A tendência também é descer, né? Sendo um fator de alta importância que deve ser considerado. Os trabalhos de escavação, eles devem ser iniciados antes que se faça o planejamento adequado, abrangendo os seguintes itens. Primeiro, informar a existência de galerias, canalizações ou cabos elétricos no terreno. É lógico, quando vai se fazer uma fundação ou uma escavação, você tem que saber o que tem embaixo. Né? Se tem tubulação de gás, se tem cano de água, cano de esgoto, tudo isso, né? Parte elétrica principalmente, que é um perigo, tudo isso tem que ser avaliado. Proteger redes de abastecimento e tubulação, então dependendo de onde vai fazer o trabalho, tem que consultar prefeitura, a Sabesp, tudo para ver se tem canalização ali, Eletropaulo, né, que agora é Enel. Retirar ou escorar pedras grandes ou qualquer material com risco de cair ou tombar, né, durante a execução de serviços. Às vezes tem algumas pedras, né, e aí você vai tirar, né, vai tirar a sustentação dela, ela pode cair. Limpar toda a área onde foi executada essa escavação, né, tem que limpar toda, proteger o público quando é o caso, né, então proteger para que não seja arremessado nada nas pessoas. Os taludes instáveis das escavações com profundidade superior a 1,5 metro, elas devem ser escoradas. Então, taludes são cortes no barranco, né? Então, são cortes transversais, né, que são os taludes, então a gente se preocupa em escorar. Esses escoramentos das escavações, eles devem sempre acompanhar a sua progressão e devem ser inspecionados diariamente. Então, é lógico, né? Você vai escorar, você tem que estar de olho para saber se esse escoramento está perfeito, se não está dando algum problema. Todas as escavações com mais 1,5 metro de profundidade, eles devem ter escadas ou rampas, né, para permitir fácil acesso e escape também do pessoal em caso de emergência. É lógico, o camarada vai fazer um buraco de 1,5 metro, mas 1,5 metro é pouco, né? É quase no meu queixo. Calma, mas é para eu sair rápido. Por isso que a gente coloca uma escada. Durante a operação de escavadeira, todo o pessoal deve ser instruído para manter distância do equipamento. É lógico, porque a rede ela cavoca aqui, vai para lá e tal, ela tem uma movimentação gigante, então tem que estar todo mundo distante, tem que estar longe, né, dessa máquina. No serviço de escavação manual,
Os trabalhadores também devem manter distância suficiente entre si e nunca derrubar qualquer material cavando por baixo, né? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes o camarada está com picareta e tal, né? Está com enxada e tal. Se o cara levanta e vai bater, o cara enfia a cabeça, imagina o que vai acontecer, né? Imagina uma picaretada na cabeça, né? Ah, mas o capacete resolve? Nem sempre. A fim de impedir a aproximação, deve-se colocar tapumes ou fitas zebradas, visando o quê? Isolar a área de serviço com segurança. Lógico, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que isolar a área. Todo trabalho, a área tem que ser isolada, tá? Escoramento com prolongamento acima do nível do terreno, às vezes tem que fazer, né? Um escoramento acima do limite. Então, eu tenho uma terra de 1,5 m, o meu escoramento vai acima, não vai para baixo ou igual, tá? Porque aí ele pode tombar, né? Ou forçar a ponta. Então você passa para cima, que aí não tem problema. No caso de fundações, além dos cuidados naturais a serem tomados, considerando-se as escavações e também os movimentos de terra quase sempre presentes, é importante considerar também os cuidados especiais, quando a concretagem de blocos e blocos de coroamento e de cintas forem iniciados antes do término das fundações, né? Pela variedade da atividade simultânea em desenvolvimento no canteiro. É lógico, às vezes você está fazendo a fundação, então faz a fundação e os caras já vêm com anel, né, de proteção, ou já vem fazendo, né, o assentamento de bloco, alguma coisa, né, que seria a proteção, né? Então, ele já vem protegendo essa parte, né, para ela já não romper, porque às vezes é muito profundo, né, essa escavação. Então, vai fazendo, e isso é simultâneo, então os caras têm que estar muito atentos também. E isso acontece, porque são atividades simultâneas. Num canteiro de obra, acho que um colega de vocês perguntou ontem, né, como que é, o negócio é bem frenético, né, na construção civil, é muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e aí a galera tem que estar tudo antenada, né, com todos os riscos. Deve-se tomar precauções para que a execução de fundações não cause dano à estabilidade dos taludes, é lógico, né, se o cara vai fazer uma fundação e vai destabilizar todo o talude, com certeza ele vai cair, né, ele vai deslizar. Em trabalhos noturnos, deve haver iluminação adequada, onde se executam as fundações. Lógico, trabalhar noturno tem que ter uma iluminação perfeita, né, para que os funcionários consigam trabalhar de uma forma tranquila. E isso também cabe à segurança do trabalho, né? Quando você for trabalhar à noite num canteiro de obra, aí já prevê uma iluminação muito boa. A estrutura para concretagem, né? Então, na estrutura, quando vai concretar, primeiro tem as formas, né? Na montagem de formas na beirada da laje, a mais de 2 metros, né, de altura, deve-se usar cinto de segurança, né, tipo paraquedista, ligando a um cabo de segurança ou a estrutura, a gente chama de estirante. Então, você pega nas vigas, né, você amarra um cabo de aço de fora a fora, e aí o camarada conecta o seu cabo, né, que seria o talabarte, nele, né, e no cinto, então ele fica tranquilo, a gente chama de estirante. Na ausência disso, então um cabo, né, amarrado nele até um outro pilar, alguma coisa resistente. Na hora do escoramento, as peças de madeiras usadas em escoramento não devem apresentar rachaduras, excesso de nós, seções reduzidas ou deterioradas, né? Madeira não pode ter aqueles nós, né? Aqueles nós, eles são a parte frágil da madeira. Então, se tiver uma madeira com nó, com certeza essa parte é mais frágil. Por isso que a gente não recomenda escadas, né? A escada não pode ser pintada, que não é para esconder os nós, os degraus não pode ter nó, para não desestabilizar. O escoramento de formas deve ser inspecionados antes, durante e também após o lançamento do concreto, né? Tem que estar sempre fazendo aí as inspeções. Na armação de ferro, né, ou de aço, as armações de pilares e vigas, quando colocadas no interior das formas, deve ser feita com todas as precauções para não prensar mãos e dedos, né? Sempre que for necessária, caminhar diretamente sobre a armação de laje, deve cobri-las, né, com tábuas ou chapa de compensado. Então, porque é armação de ferro, né, tem partes de metal para cima, o camarada pode pisar em falso e cair num vergalhão, tá?
Qualquer transporte manual de armação pronta deve ser feito com todas as precauções, os trabalhadores devem estar equipados com luva de raspa e couro, né? Raspa de couro. Então, a gente sempre vai mexer com ferro, isso aí são pontiagudo, tem partes que cortam, né? Então, camarada com uma luva de raspa, uma luva bem resistente. A proteção para os ombros será necessária sempre que os mesmos forem usados para apoio da armação. Então, se você vai levar a armação aqui, aí a gente também coloca uma parte de couro, né? Que é uma parte de couro, né? Que, na verdade, quando pega o outro lado, a gente chama de raspa, né? Que é a raspa do couro. As fiações aéreas não devem ser penduradas ou amarradas diretamente às armações e pilares, né? Ou peça de escoramento metálico, é lógico, porque aí se ela se descasca ou se deteriora, ou qualquer tem e tal, aí o cabo pode romper e ficar só a parte, né, energizada, que cola no ferro, e aí pronto, já sabe o que pode acontecer, né? Um choque e transtornos irreparáveis. Na concretagem, após o lançamento de concreto, deve-se efetuar uma inspeção geral no escoramento, né? Então, sempre tem que observar o escoramento, ver se está tudo certo, ver se não cedeu alguma coisinha, cedeu, já tem que mandar a galera ir lá e colocar mais escora, né, para não deixar ceder o concreto. Todos que trabalham no local de lançamento de concreto devem usar os seguintes EPIs: bota de borracha, luva de hexanol, cano longo, né, ou uma luva de borracha, né, óculos na ampla visão, capacete, avental de PVC, tá? Porque o cimento, né, vai bater no corpo da pessoa, na roupa, e com certeza depois pode queimar. Não se deve descarregar no mesmo local quantidades excessivas de concreto. No lançamento de concreto, por meio de carrinhos de mão ou jericas, né, os caminhos de ida e volta devem ser distintos, né, formados por madeiras e ter uma largura adequada. Então, se você vai encher uma laje, tem que fazer um caminho só para vir e outro só para voltar com um carrinho, ou se for aqueles tambores, né, que vem por cima também, né. E até mesmo se for bomba, mas quando é bomba o cara não joga no mesmo lugar, ele vai espalhando. Desmontagem de formas, as peças retiradas das formas devem ser posicionadas fora da área de retiradas de escoramentos e formas, né? Fora da circulação dos trabalhadores, também das rampas de forma. Deve ter seus pregos rebatidos ou retirados antes do transporte para o local de estocagem. Então, a gente percebe que às vezes os camaradas eles pegam e essas madeiras e tá cheio de prego e o cara não retira. Então não retira quando ele está desinformando, aquele montão de prego. E aí passa, né? O camarada pode passar do lado, raspa no olho, né? Pode furar o olho, o camarada pode pisar em cima dessas madeiras, pode cair, enfim, né? Uma série de transtornos. Por isso que pede para tirar todos os pregos. Devem ser construídos andaimes adequados para a desmontagem de formas, né? Então, criar os andaimes aí para poder retirar todas essas formas. A área abaixo da fachada a ser desformada deve ser isolada com cordas, fitas zebradas, cavalete, né? Assim como indicar através das placas de advertência. Toda equipe de desforma deve usar luva de raspa, óculos de segurança, além de capacete e botina de couro, tá? Ou seja, tem que estar super protegido, né? Como que você vai retirar esses, desinformar, né? Mexer com isso sem ter uma proteção. Então, tem que usar equipamento de proteção individual. No canteiro de obra, nós temos aí o layout do canteiro de obra, onde vai estar o desenho do canteiro, né? Onde vai ficar cada um dos setores. Aí, a partir daí, a gente também pode fazer um mapa de risco em cima desse layout do canteiro. Administração e segurança do canteiro, né? Então, na administração e segurança do canteiro, colocar, instalar lixeiras em cada sala para coleta de lixo, né? Lá no almoxarifado, no seu interior deve ter prateleiras e escaninhos, né, para guardar material de pequeno porte. Escaninhos são aqueles quadradinhos, né, que aí coloca equipamentos pequenos, né, ali dentro, cabeamento e tal, né, extensão e por aí vai.
Todo material de segurança deve ser controlado pelo almoxarife, né, que terá o que? A supervisão do técnico de segurança do canteiro. O material deverá ser mantido em boas condições de uso, assim como sem defeito. E também é obrigatório que todos os equipamentos de proteção individual estejam com certificado de aprovação junto ao Ministério do Trabalho. Lógico, né, quando a gente vai entregar um equipamento para o funcionário, primeiro, quando a gente vai comprar, vem o CA, o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho, que já demonstra que é um equipamento que atendeu os requisitos da lei. Foi feito ensaio, né, em laboratórios do governo, e esses equipamentos atenderam todos os requisitos aí do governo. Então, ele passou em todos os testes, ele foi comprovado que protege o funcionário, então eles vão dar o certificado. Não armazenar produto inflamável no interior do almoxarifado, nunca, né? A gente coloca em parque dos tanques ou parque de inflamáveis. O depósito de combustível inflamáveis deve ser de material incombustível, ficar em local isolado e com boa ventilação, onde só deverá ser permitida a entrada de pessoas autorizadas, né? Então, vai ficar no local isolado, bem ventilado, né? Com equipamentos de combate a incêndio e tal, né? Bem protegido para não ter problema. E aí vai ainda ter tem uma placa, né? Inflamável, não fume. Certo que hoje é proibido fumar dentro, né, de qualquer instalação, então o camarada quer fumar, a gente coloca um fumódromo para ele, né, dentro do canteiro, mas num local bem distante, onde é totalmente seguro. Nas áreas de vivência, né, as instalações sanitárias, tem aí as instalações sanitárias, ela deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório, na proporção o quê? Um conjunto para cada um grupo de 20 pessoas, tá? Então, para cada grupo de 20 pessoas, tem que ter um lavatório, um vaso sanitário e um mictório, né? Bem como um chuveiro, na proporção de um para cada grupo de 10. Então, um chuveiro para cada grupo de 10, né? Todas as dependências sanitárias devem ser mantidas em condições de limpeza e higiene, e é importante mandar o canteiro de obra uma pessoa encarregada, né, para limpar, né, todas essas dependências sanitárias, assim como também sendo obrigatória a distribuição de papel higiênico, né, e dependendo em alguns casos, papel toalha também para enxugar a mão. As dependências sanitárias no canteiro de obra devem ter pé direito de no mínimo 2,5 metros, né, porque para ter uma ventilação tal adequada, e respeitando-se o Código de Obras do município. Os lavatórios, né, devem possuir torneiras de metal ou plástico, ter espaçamento mínimo de 60 centímetros entre torneiras, ter revestimento interno de material liso, impermeável e lavável, que é azulejo. O local destinado ao vaso sanitário deve ter no mínimo 1 metro quadrado, ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de no máximo 15 centímetros, então embaixo da porta tem que ter 15 centímetros, tá? Tem uns que até mais, 30 centímetros de altura. Deve ter recipiente com tampa para papéis usados, não pode deixar ele aberto, né? Então os papéis servidos tem que ser colocados no local onde tem tampa, tá? E deverá ter ventilação para o exterior. As divisórias devem ter altura mínima de 1,80 m. Os vasos sanitários devem ser do tipo bacia turca ou do tipo sifonado, né? Que é essa bacia onde a gente senta, né? Que é uma bacia. A turca ela é mais higiênica, que você não tem contato com nada, né? Mas aí tem essas bacias de sentar, né? Essas normais, mas elas têm que ser tipo sifonado, para o quê? Num subcheiro. Os sanitários devem ser ligados à fossa séptica ou à rede geral de esgoto, com interposições de sifões hidráulicos, para não voltar o cheiro também. Os mictórios devem obedecer às seguintes características, né? Ter revestimento interno de material liso, impermeável, lavável, ter descarga automática e ser ligado à fossa séptica. Esses são os mictórios, né? O mictório deve ficar com altura mínima de 50 centímetros, né? Então, tem uma altura mínima para instalar ele. Já no chuveiro, cada chuveiro é de 80 centímetros, né, quadrado, é uma área. Então, para o camarada poder tomar um banho, né, 80 centímetros quadrado, ele é um espaço legal para você poder se movimentar no seu banho, com altura de 2,10 m, que é o tamanho de uma porta,
né, no máximo, do piso, né, 2,10 metros do piso. Os chuveiros podem ser de metal ou plástico, individual ou coletivo, dispondo de água quente. Tá? Então, aquilo que nós falamos, tem que ter água quente. Os chuveiros devem ser aterrados adequadamente, todos, né, tem que ser aterrado. Toda instalação no canteiro de obra, ou nas indústrias, ou seja, em qualquer lugar, até na sua casa tem que ter aterrado, né? Se na sua casa não está aterrado, tem alguma coisa errada, né? Porque as tomadas são 3 pontos, né? São 3 cabos. Então, um é o terra. Os pisos devem ter caimento, né, que assegura o escoamento da água para a rede de esgoto, quando houver, e ser de material antiderrapante ou provido de estrados de madeira, para o cara não pisar direto ali, ou a água escorre, ou ele pisa em estrado para não ter contato com a água. Deve haver um suporte para sabonete e cabide para toalha correspondente a cada chuveiro. É lógico que a gente orienta sempre que o funcionário tome banho de chinelo. No vestiário, né, esses armários de funcionários deverão ser pintados com tinta ou com revestimento com material à base de fórmica, né? Não devem estar amassados ou variados nas portas, e deve ter divisórias que estabeleçam rigorosamente o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. Então, tem que estar separado, né? Normalmente, esses armários, eles têm, né, 2 divisórias, né? Tem uma divisória no meio, 2 divisórias, não, uma só, que aí você coloca a roupa de trabalho e a roupa que você vai embora, tá? Área de lazer, é obrigatória a instalação de banco suficiente para atender os usuários com largura mínima de 30 centímetros, né? Então, para a galera ficar sentada. No local de refeição, tem o local destinado para refeição terá que ser isolado, ter piso de concreto, cimentado ou um piso de material lavável, né? E também se dotar de cobertura, né, para proteção contra intempéries, né? Então, não pode chover onde você come. Tripé direito de 2,80, né? O respeitando aí o que determina o Código de Obra do município. O local para refeição não deverá ter comunicação direta com as instalações sanitárias, lógico. Então, banheiro é de um canto, o refeitório é no outro. A recomendação é fornecer obrigatoriamente água potável e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado, sendo proibido o uso de copos coletivos, né? Então, não pode ter copo coletivo. Ou o camarada coloca um copo descartável, ou o bebedor, né, de jato. Na educação preventiva, todos os trabalhadores desta obra irão receber treinamentos admissionais e periódicos, assim como ordens de serviço específicas, né, visando o que? Garantir a execução de suas atividades com segurança. A seguir, relacionados os temas a serem passados para esses profissionais contratados. Então, primeiro tem as informações sobre as condições do meio ambiente no trabalho, equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, riscos de acidentes inerentes a cada função e atos, e também as condições inseguras que existem, né, naquele local. No treinamento admissional, os funcionários recém-chegados à obra, quer seja ele transferido de outra unidade ou recém-admitido, também passará por um treinamento inicial, né, que é específico ali daquela obra, antes do início das suas atividades, com uma carga aí no mínimo de 6 horas, né, contendo o quê? Descrição do ambiente, medidas de orientação que fazem parte da função, atividades dos funcionários, também dos empreiteiros, medidas de proteção coletiva, riscos de acidentes do trabalho e suas medidas preventivas, utilização de equipamentos de proteção individual, informações sobre CIPA e mais algum assunto que achar interessante colocar. Treinamentos periódicos, né? Então sempre no treinamento periódico, que deve ser mensal, né? ou o período que achar conveniente, né? São orientações prevencionistas, né, de segurança, higiene e saúde, com participação de todo o efetivo do canteiro de obra, com duração em torno de 1 hora, utilizando recursos audiovisuais. É lógico, os recursos audiovisuais, você ganha mais tempo, né, você consegue ilustrar melhor o seu treinamento, enriquecer muito mais. O treinamento específico por função, né, treinamento de capacitação técnica e de segurança em diversas funções específicas, né, com duração aí e conteúdo do programa variado, e treinamento de manutenção periódica, né, então são esses aí que a gente dá por função.
como operação e manutenção de máquina, né, retroescavadeira, dumper e etc. Orientações de serra circular, policorte, furadeira, esmerilhadeira, né, martelhice pneumático, né, capacitação para eletricista, principalmente aí voltado para NR10, direção defensiva para motorista e também aqueles operadores de máquinas. E aí vem indo para o final do PCMAT, né, começa com as considerações finais, que é a segurança do trabalho, né, que essa obra deverá, né, uma coisa mais voltada, né, para o ambiente de trabalho, que essa obra deverá adotar, além das normas estabelecidas nesse plano, todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executarem, né, em especial a NR18. É proibido o trabalho de menores de idade no canteiro, né, isso aí já é sabido. Deverá também ser designado para esta obra o técnico de segurança do trabalho de acordo com o quadro 4, a NR4 do quadro 2. E para transporte de pessoal, fazemos as seguintes recomendações. Não é permitido o transporte de pessoas em veículos específicos para carga. O transporte de pessoa, quando feito por caminhão, esses devem ser adaptados com assentos, coberturas, escadas de acesso à carroceria e também mantido as condições de higiene. Pode levar um caminhão? Pode, desde que tenha banco, né? Tem local para o cara segurar, seja coberto e por aí vai. E tem escada para ele subir. Mestres encarregados, eles devem ser orientados no sentido de alertarem previamente os trabalhadores, os quais será dada uma tarefa para riscos dos serviços, também os cuidados que devem ser tomados, né, de modo a ser executados também com segurança. Não deve ser permitido executar trabalhos em estado de intoxicação alcoólica ou previamente de qualquer outra substância tóxica. Então, ou seja, é proibido a entrada de pessoa bêbada. Só que a gente não consegue, né? Como que você vai saber se o cara está bêbado ou não? A gente só consegue saber se o cara está bêbado ou não a partir do exame de sangue, né? Então, a gente, como que vai saber se o cara está bêbado? Não tem um aparelhinho, né? Um bafômetro para saber, né? Não vou colocar um negócio desse que o cara pode falar que não quer fazer. Então, ou leva no hospital para ter a comprovação que o cara está alcoolizado, tá? E não adianta pegar testemunha, pega 3 caras e fala, o Zé não tá bêbado, todo mundo tá, mas e aí? Isso também não prova, tá? Só prova se ele tá alcoolizado com exame de sangue. Então, para evitar aqui que a gente percebe que o cara tá bêbado, manda embora para casa, tá? Não deixa ele trabalhar. Não deve ser permitido ingressar no canteiro de obra portando armas, munição e explosivos, a menos que explicitamente autorizado, né? Então, armas e munição só segurança e polícia, e explosivos se for, né, realmente para fazer lá os pinos né, que tem, então, como se fosse uma pistola, e aí usa explosivo. Em qualquer ponto da obra onde houver risco de quedas e de projeção de materiais, é obrigatória a instalação de proteção coletiva, lógico. Então, se tem perigo de queda, coloca proteção. É obrigatória a proteção contra quedas, né, na periferia da construção, né, ou da escavação, então toda a parte periférica tem que ter proteção. O guarda-corpo deve ser proteção sólida, né, nós já vimos isso, tem que ser resistente, né. A gente está muito bem fixada, né, do lado exposto da área de trabalho do andame, conforme o modelo que segue aí. Vamos ver se tem um modelo. Não tem um modelo aqui, a gente tem que colocar um modelo, né, no PCMAT, aí coloca um modelo. Na parte de medicina do trabalho, primeiro, o atestado de saúde ocupacional emitido pelo médico de trabalho, que realiza o exame, né, deverá ser arquivado junto à ficha de registro do empregado no setor de pessoal da obra, dá ênfase à obrigatoriedade do exame médico antes da admissão, é lógico, a lei fala que tem que ser isso, você não pode começar a trabalhar se você não tiver feito o exame médico, tá? Deve constar no atestado de saúde ocupacional, o ASO, o nome completo, o número de registro e sua identidade, né, o número da carteira profissional, série e tal, a função, definição de apto ou inapto para a função, né, que vai exercer, ou estiver exercendo, né, exerceu, sei lá, nome do médico encarregado do exame, endereço de forma
em forma de contato, né? Data e assinatura do médico encarregado pelo exame e carimbo contendo o seu número e também o seu CRM. Dar ênfase à vigilância e o combate do mosquito transmissor da dengue, né? Tomando medidas saneadoras permanentes, né? Tais como detetização de todo o canteiro de obra, né? No início da obra e a cada 3 meses, eliminando todo e qualquer recipiente que possa coletar água de chuva. A gente se preocupa muito em canteiro de obra com essas questões, porque tem muita água parada, tal, muito materiais que pode, né, virar um ninho, né, de larva de dengue, então, como latas, objetos de plástico, vidros, pneus, etc. Eliminar água estagnadas no solo ou nas calhas de telhado, tampar adequadamente os reservatórios de água, bem como esvaziá-las, né, limpando interiormente, né, com escova, quando for escova mensalmente, né, mas limpando a parte de fora, né, onde tiver lata jogada, até que a gente fala para não deixar nada jogado, até mesmo nesses recipientes que a gente coloca todo o material reciclado, né, então a gente tenta colocar sempre no lugar coberto. Imagina, o cara joga num caminhão um montão de lata e demora para recolher, essas latas com chuva vai virar um local bacana, né, para os mosquitos se procriarem. As medidas preventivas de cólera, né? Destino adequado das fezes humanas, proteção da água do consumo, evitar o consumo de alimentos crus, né? Especialmente peixes, né? Legumes, frutas e verduras deverão ser devidamente lavados antes do consumo, né? Educação sanitária do trabalhador, difundindo esse hábito de higiene pessoal. A gente tem que ensinar, sim, o cara depois das suas atividades, das suas idas no banheiro, fazer higienização na mão, por isso que a gente coloca sabonete líquido, papel e tal, ensina o cara a lavar bem a mão, né? Após sair do toalete, né, do banheiro, especialmente o de lavar as mãos antes de comer e após também as instalações sanitárias, eu acabei de falar, está escrito aqui. Imunização contra tétano, né, que é obrigatória a vacinação antitétano por ocasião da admissão do funcionário e as doses sucessivas e de reforço. Tétano era 10 anos, não sei como está agora. Então, eu nunca tomei vacina contra tétano. Tomei, mas não lembro quanto. Então, toma já uma vacina, fica com uma carteirinha, e daqui 10 anos toma outra, né? Acho que é isso, as doses, né? Transporte do acidentado, né? Manter na obra um veículo para atender os casos de emergência médica, né? Caso tenha, como que vai, por aí vai. No caso de acidente do trabalho, como que vai ser feito, né? Então, primeiro a comunicação, o acidente do trabalho deve ser comunicado até o primeiro dia útil, né? Seguinte da ocorrência, ou em caso de morte, de imediato, a autoridade competente, sob pena de multa. A CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, ela terá seu preenchimento sob a responsabilidade do encarregado administrativo, auxiliar administrativo da obra, com todos os dados nos seus devidos campos, né, em 6 vias, ou seja, às vezes essa CAT não é feita pelo DP, é feita pela gente, tá? Então, tem muitas empresas que quem faz a CAT somos nós, tá? Então, na fábrica que eu trabalho, quem faz sou eu, entendeu? Então, pode ser que no canteiro de obra quem faz é o departamento pessoal, tá? Porque também não é difícil colocar lá, é só preencher as informações, não tem nada de bicho de 7 cabeças. Aí tem que ser em 6 vias, né? Que a primeira via do INSS, a segunda do segurado, a terceira do sindicato, né? Do setor de pessoal da empresa, da segurança do trabalho, né? E aí uma que vai para o Ministério do Trabalho, por isso que a gente manda, né? Fica só com uma ou 2 cópias e a gente entrega tudo para o funcionário. Será realizado na unidade de saúde mais próxima do local onde ocorreu o acidente, então, tendo que socorrer, leva para lá, né? Para essa unidade que vocês já definirem, né? Onde vai ser. Encarregado auxiliar administrativo deverá fixar junto à caixa de primeiro socorro a relação de endereço de telefone de unidades de saúde, clínicas e hospitais próximos do canteiro de obra, em condições de prestar atendimento, né, no caso de acidente de trabalho. Então, a gente coloca um roteiro, eu coloco
baixei no Google Maps, né? Então você pega no Google Maps onde você está e o posto mais próximo. Então você, né, grifa de vermelho e tal, faz a rotinha e tal, o cara já sabe. Então, de segunda a sexta de manhã é nesse hospital, de segunda a sexta à noite é em tal lugar, se sábado domingo é em outro lugar, né? Porque nem sempre as unidades de saúde elas atendem 24 horas, às vezes não atende, ou no hospital público que atenda 24 horas. Dentro da caixinha de primeiros socorros tem que ter um termômetro clínico, só que a gente sempre fala o seguinte, gente, dessa caixinha de primeiros socorros, só coloque o que o médico mandar, tá? Então, lá no NR7, ela tem, né, também uns conteúdos para colocar na caixinha de primeiro socorro, mas consulta o médico. O que o médico mandar colocar, a gente coloca, tá? Então, caixinha de primeiro socorro, termômetro clínico, né? Tesoura reta, algodão hidrofílico, gás esterilizado, esparadrapo, atadura, né? Band-aid, cotonetes, água oxigenada, álcool etílico, mercúrio cromo, sonrisal, colírio, luva latex, pinça, enfim, né? O médico mandar a gente coloca lá, tá? E aí, por fim, que é a última parte do PCMAT, são as instruções para utilização, né? De uso exclusivo da obra, né? Perguntar sobre alergias antes de fazer curativo ou fornecer medicamento, né? Mas a gente não tem essa capacidade, por isso que a gente tem que colocar uma coisa que não vai ter tantos problemas, né? E aí você passa mercúrio, o cara é alérgico. Vai passar metiolate, o cara é alérgico. Então tem que ver o que o cara não é alérgico. Então a gente acaba perguntando primeiro. Por isso que não é bom você ter remédio. Porque o cara fala, eu tô com dor de cabeça. Aí você fala, então vou dar remédio X. Aí você dá o remédio, o cara ele é alérgico àquele remédio, vai dar um perereco do caramba. Manter o nome dos medicamentos nas embalagens original para não fazer uso de soluções ou remédios trocados, lavar a mão antes de fazer curativo, né? Não utilizar instrumentos ou materiais dessa caixa para outro fim. E manter sempre arrumada e abastecida em condições de uso. Beleza? Então esse é um PCMAT, né? É lógico que tem uns PCMATs que eles são mais completos, né? A galera acaba tendo coloca, né, acaba colocando mais informações no PCMAT. Isso é o mínimo, né? Daí para frente, que se colocar mais também, não tem problema. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo de PCMAT? Não, professor, foi bem esclarecedor, tava até com tinha algumas dúvidas, tipo, na parte de algumas elaborações dele, mas o senhor sanou bem, deu para entender que eu tinha uma dúvida. Ele é bem didático, né? Ele é Sim. bem didático esse negócio. Do momento que, assim, todo relatório que a gente for fazer, todo procedimento e tal, primeiro a gente tem que pensar, primeira coisa, tá? Qualquer coisa que a gente vai fazer, o objetivo. E aí depois a descrição do negócio. Eu estou fazendo isso para quê? Isso vai servir para quê? Tá? No caso do PCMAT, a gente vai esmiuçar o que a norma pede. A norma pede o quê? Para fazer o PCMAT e tem esses itens. E a partir desses itens a gente vai colocando as informações. Então, precisa no item 1 falar sobre a obra, né? A introdução, né? O endereço da obra. O que é a obra? Pronto. O item 2 fala sobre os riscos. Aí você está o item dele. Então, é importante você saber item a item, né? Tal, e depois pega da norma e vai colocando informações. É evidente que ele não para por aí, a gente sempre tem que consultar na internet, né? Eu acho, não lembro se eu mandei alguns para vocês para PCMAT, mas é importante troca de figurinha com os colegas, né? Para os colegas passarem PCMAT para vocês lerem, conhecer plantas, né? Conhecer a planta de um PCMAT, olha, aqui que é o layout, aqui que é onde está tal coisa, tal coisa e tal coisa. Eu não lembro se estava no monte lá, tá? Mas se não tiver, depois devia ter algum, porque tinha bastante mesmo. Deve ter. Se não tiver também, depois eu vejo que tem, eu passo, não tem problema nenhum. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu perguntei, professor, porque à tarde eu estava estudando sobre FAP, né? E Gil de Rat, todas aquelas questões de FIP mais Previdência aí, só tava o PCMAT. Eu falei, opa, deixa eu dar uma olhadinha no PCMAT. Isso é importante. Pego para ver, para elaborar eu falei, opa, deixa eu ver aqui, deixa eu recapitular, mas aí calhou junto com a aula do senhor. Legal. Para dar uma coisa esclarecida. Porque era SAT, né, que era seguro de acidente de trabalho, agora virou RAT, que é o risco de acidente de trabalho, vezes o fato, que aí é o fator do acidente de trabalho.
Sim. Que aí esse fator ele vai de 6 a 2, ou seja, as empresas mais seguras, né, que não tem acidente é meio, ou seja, o valor cai pela metade. E as empresas que são meia boca, que não tomaram cuidado ou tiveram acidente, ela dobra, né? Então, aí esse fator ele vai fazer a RAT dobrar. E isso é tudo com base na folha de pagamento. Sim. Beleza. Beleza, mano? Beleza, professor? Mais alguma coisa, alguma dúvida aí, galera? Perguntas e dúvidas? Beleza, não tendo pergunta, nenhuma dúvida, encerro aqui a gravação.